Obrigado, Paulinho Fernandes, professora da Educação Básica no município de Panatinga, Pernambuco. Exerço atualmente a função de coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação. Sou mestranda na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, e membro do Núcleo de Pesquisa da Relação ao Saber. Apresento hoje nossa pesquisa publicada nos anais do 16º EPCOM, do eixo Formação de Professores em Memória de História da Educação. O nosso artigo tem como título o mapeamento da produção científica acerca da formação continuada de professores de matemática no período de 2011 a 2021. Colaboraram com esse estudo o professor Dr. Constanta Chitas, da Universidade Federal Campus Agreste, e o Dr. José Wilson Bezerra Cavalcante, também da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste. Tratando sobre o currículo, o estágio, a falta de articulação entre conteúdo e metodologia, saber matemático e pedagógico, são apontados por diversos estudos nas licenciaturas de matemática, o que impulsionou a nossa delimitação para a formação continuada do professor de matemática, haja vista ser esse professor que está exercendo a docência atualmente. As avaliações externas e os seus resultados também nos trazem alguns questionamentos. O PISA 2018, por exemplo, apresenta que 12,3% dos estudantes de 15 a 16 anos apresentavam aprendizagem adequada em matemática. Desse percentual, existe uma forte diferença quando a gente pensa nos níveis socioeconômicos. Então, do nível socioeconômico mais alto para os classificados com nível socioeconômico mais baixo, existe uma diferença de 39,2%. Esses fatores nos levantaram alguns questionamentos. Quais fatores têm levado a esses cenários com resultado baixo de aprendizagem adequada e com a diferença acentuada entre os perfis socioeconômicos? Qual o porquê de um percentual tão baixo de estudantes de nível socioeconômico mais baixo com aprendizagem adequada? Essas questões têm sido levadas em conta nas formações continuadas, ou ao menos problematizadas e investigadas nas pesquisas sobre a formação continuada em matemática. Esses questionamentos impulsionam o nosso estudo mais amplo, que ocorre em nível de mestrado na nossa dissertação, e para este artigo, o nosso questionamento de pesquisa é como a formação continuada do professor de matemática tem sido abordada nas teses de doutoramento. Esse artigo ainda será ampliado também com as dissertações. Como metodologia, utilizamos a adaptação realizada na tese de doutorado do professor Wilson Cavalcante em 2015, que foi adaptada a partir do mapeamento em pesquisa educacional do SAELEC de Endinfur. Segundo a autora, cada pesquisa que se desencadeia insere-se em uma rede pré-existente, e seu valor é relativo à contribuição a essa rede. E para essa inserção, a autora apresenta os seguintes questionamentos. Quantos, quem e onde já fizeram algo a respeito? Que avanços foram conseguidos e quais problemas estão em aberto? Diante desses questionamentos, o professor Wilson vislumbrou duas dimensões para esse mapeamento, o qual denominou de mapeamento horizontal e mapeamento vertical. O mapeamento horizontal é um estudo descritivo e o mapeamento vertical, um estudo analítico. No estudo descritivo, apontaremos o panorama, o contexto da pesquisa, e no mapeamento vertical, analisaremos de maneira mais incisiva as teses. 4 territórios da produção científica foram identificados por esse autor. O primeiro das teses, o segundo das dissertações, o terceiro dos artigos publicados em periódicos e o quarto das comunicações científicas publicadas em análise de eventos. Utilizamos o descritor de busca formação continuada de professores de matemática, então as teses que traziam diretamente no seu título esse descritor, elas foram coletadas, e também as que traziam, ao invés de professores, do professor ou dos professores.
Nossa pesquisa se deu no catálogo de tese de dissertações da CAPES e também na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações. Como resultados parciais, nós repertoriamos 14 teses no período de 2011 a 2021 e como nicho de produção de teses, nesse contexto, encontramos a Universidade Estadual Paulista. Com os critérios estabelecidos neste estudo, não encontramos problemáticas ligadas às questões socioantropológicas, culturais ou psíquicas sobre o ensino de matemática, tampouco sobre a formação dos estudantes, considerando suas inscrições sociais e subjetivas. Assim, consideramos que os questionamentos que impulsionam o nosso estudo, eles continuam em aberto e são relevantes para novas pesquisas. Então, quais fatores têm levado a esses cenários com resultado baixo e aprendizagem adequada, com a diferença acentuada entre os perfis socioeconômicos? Qual o porquê de um percentual tão baixo de estudantes de nível socioeconômico mais baixo com a aprendizagem adequada? E essas questões têm sido levadas em conta nas formações continuadas, ou ao menos problematizadas e investigadas nas pesquisas sobre a formação continuada em matemática. Consideramos, portanto, que a inserção de questões socioantropológicas, culturais, cognitivas ou psíquicas sobre o ensino de matemática e sobre a formação dos estudantes, considerando suas inscrições sociais e subjetividades, e os debates e políticas públicas sobre a formação continuada dos professores de matemática, pode possibilitar a abertura para uma mudança de paradigma no ensino de matemática. Um novo paradigma que reconheça que os estudantes de nível socioeconômico mais baixo, geralmente vítimas de circunstâncias de vulnerabilidade sociais, apesar das dificuldades, não estão marcados e destinados a fracassar. Por fim, acreditamos que nesse paradigma, o professor com essa visão pode ensinar matemática com mais inclusão, equidade e sentido para os estudantes, despertando o desejo de aprender e ativando sua mobilização para aprender matemática, tornando possível diminuir as diferenças socioeconômicas nos resultados escolares e aumentando a aprendizagem adequada dos nossos estudantes. Muito obrigada pela atenção e oportunidade.